Boa noite, igreja. Até assustei agora. A graça e a paz. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí o nosso abraço fraternal. Eu acho que agora só me resta dar a bênção apostólica, né? O louvor já foi ministrado, o Dema já deu um spoiler daquilo que eu vou ministrar. Só me resta dar a bênção apostólica. Deus é lindo, né, irmãos? Pegando o gancho do que a minha esposa disse sobre os pedidos de oração, pasmem, viu, irmãos? Os maiores pedidos que a gente tem recebido é das crianças, viu? Então, tem alguns pedidos ali que a gente tem clamado, então os pais tomem cuidado, viu? Porque tem filhos pedindo irmãozinho aí, viu? A nossa parte é orar. Nós somos intercessores, a nossa parte é orar. A criança fez um pedido, então nós estamos orando. Então, mamães e papais, se cuidem, viu? Rafa, cuidado, hein? Queridos, sem mais delongas, como eu disse, o Dema já deu uma pequena introdução daquilo que será ministrado nessa noite. E por Jesuscidência, o tema da ministração é restaurando nossa identidade. Eu acho que é um tempo oportuno para nós, nesses dias atuais, restaurarmos a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque como nós temos a CNH, aparece ali o nome dos nossos pais e a nossa filiação. Mas nós precisamos resgatar essa filiação em Jesus Cristo. Porque a igreja tem perdido esse foco, tem perdido esse objetivo, tem entrado tantas coisas dentro da igreja, e nós precisamos resgatar isso dentro de nós, saber quem é o nosso Pai de fato, aquele que nos protege, aquele que nos orienta, aquele que nos sustenta, aquele que nos direciona, aquele que guia os nossos passos. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós somos guiados pelo nosso entendimento, pelos nossos próprios passos, pela nossa inteligência, por aquilo que somos e por aquilo que temos. Mas nós temos que entender e compreender que tudo isso que eu falei veio do Senhor. E nós não podemos perder isso de vista. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia lá em Gálatas. Como o Dema já disse, nós vamos ler os versos 1 ao verso 7. Que o título da minha Bíblia vai dizer a filiação em Cristo. Gálatas, capítulo 4, versos 1 ao 7. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Queridos, essa passagem, na verdade, esse livro, ele é tão profundo que ele vai falar exatamente sobre isso que nós acabamos de ler. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele está alertando os crentes da Galácia, ou seja, da igreja de Gálatas. Mas antes disso, eu queria dar um pequeno contexto para nós entendermos o que estava acontecendo naquele tempo. Eu sempre digo para vocês e repito, queridos, parece que o tempo está chegando, Jesus está voltando, Ele está à porta. Parece que quanto mais nós lemos a Bíblia, parece que ela é muito mais atual do que foi ontem. E esse texto que nós acabamos de ler, ele faz muito sentido nos dias atuais da igreja, porque
Mesmo nós, sendo filhos, nós perdemos a herança daquilo que já é nosso por direito. E olha só, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é atual, ela é oportuna, ela é necessária para as igrejas nos dias de hoje. As igrejas da Galácia, elas haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes, que logo após a primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo ensinou e depois da viagem de Paulo começaram a entrar as coisas dentro da igreja. Como a minha esposa, a pastora Márcia, disse, que muitos profetas, muitos mestres têm ensinado a igreja que primeiro tem que buscar as coisas desse mundo e depois buscar as coisas do Senhor. E na verdade não é isso que a palavra nos ensina. É totalmente o oposto, é buscar primeiro as coisas do Senhor e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que prestar atenção nesse tempo que nós estamos vivendo. É por isso que nós temos que cada dia meditar na palavra do Senhor para que nós não sejamos enganados. Como eu disse, naquele tempo, os legalistas eles estavam pervertendo o evangelho, o ensino, e exigindo que os gentios crentes fossem circuncidados e que seguissem a lei do Moisés para serem salvos. Como é que eles vão seguir a lei de Moisés no Novo Testamento? Sendo que Jesus Cristo, a palavra diz que Ele já cumpriu toda a lei e nós já estamos na graça do Senhor Jesus. Percebam, olha só o detalhe do falso ensino que entrou na igreja da Galácia. E as pessoas elas estavam querendo ouvir esses falsos profetas. E literalmente esses crentes estavam fazendo o quê? Negando a suficiência da graça para a sua salvação. Acrescentando as obras como condição para alguém ser aceito por Deus. Nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos aceitos por Deus pela graça mediante Jesus Cristo, meus irmãos. É por isso que nós somos salvos. A fé em Cristo não era o suficiente para a salvação daquele povo. Então eles estavam ensinando que eles deveriam ser circuncidados e seguissem a lei de Moisés para serem salvos. E não é nada disso que Jesus e Paulo haviam ensinado naquele tempo. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não está dizendo aqui em Hebreus que pelas obras nós seremos salvos, não, é pela nossa fé. É por fé, irmãos, não é por obras. O papel da lei não é salvar, mas revelar o pecado. A função da lei não é levar ao homem ao céu, mas conduzir a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Imagine se as pessoas seguissem a lei e fossem salvas. Com certeza as penitenciárias não estavam tão cheias como elas estão hoje. As pessoas elas estão seguindo a lei, esqueceram do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Porque a graça nos foi concedida por um alto preço, e preço de sangue, irmãos. E o que é legalismo? Legalismo nada mais é que são regras impostas por homens que estão acima daquilo que está escrito na palavra do Senhor. São necessidades humanas. Ou seja, era exatamente isso que os legalistas estavam querendo colocar, inserir dentro da igreja. E de fato eles estavam conseguindo. Aqueles que seguem por esse caminho de legalismo acreditam que precisam alcançar o favor de Deus pelas obras e não pela graça. Quantos cristãos dentro da igreja estão achando que vão alcançar a graça pelas obras? Porque os falsos mestres têm ensinado exatamente isso, irmãos. O legalismo ele tem apenas uma aparência de piedade, mas se esconde atrás de suas máscaras, atrás de suas mentiras. Os falsos mestres estão transvestidos de ungidos de Deus,
mas são hipócritas, são falsos, são lobos e não pastores de ovelhas. E nós temos que ter o cuidado. Como é que nós vamos discernir isso? Apenas através da palavra e através do Espírito Santo que já habita dentro de mim e dentro de você. Porque o Dema fez uma pergunta: todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Todos, unanimemente, disseram que sim. Então, automaticamente, o Espírito Santo já está dentro de nós. Então, nós temos que tomar posse disso. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos dar a orientação de onde nós temos que ir, o que nós temos que fazer, o que temos que falar. Se de fato nós temos que fazer esse negócio, se de fato nós temos que assinar esse contrato. Nós necessitamos de resgatar a nossa identidade, irmãos. E o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com tudo isso que nós acabamos de ler? Uma das coisas mais tristes que o legalismo é que ele tem a aparência de maturidade espiritual, quando na verdade faz o cristão regredir, se tornando um infantil espiritualmente falando. Percebam quanto é sutil esse legalismo, aquilo que as pessoas estavam inserindo dentro da igreja. Nós nos tornamos infantis diante da presença do Senhor. Nós não sabemos mais como agradar o nosso Pai Celestial, porque nós somos infantis. É como os nossos filhos pequenos, só querem as coisas, só pedem as coisas para o pai: eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Nós estamos como crianças, e muitas vezes até rebeldes com o nosso Pai Celestial. E não é isso que Deus quer da minha e da sua vida. O Senhor quer nos levar a um nível de intimidade e maturidade mais profundo na presença dEle, irmãos. Este é o tempo que o Senhor tem preparado para nós nos aprofundarmos, para nós mergulharmos, para nós meditarmos, para nós de fato estarmos com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, e não à voz daquilo que está sendo ensinado no mundo afora. Queridos, não é proibido vocês assistirem outros cultos, não é proibido vocês visitarem outras igrejas, mas saiba, irmãos, aquilo que vocês estão ouvindo. Saiba aquilo que vocês estão ouvindo. Aquilo que vocês ouvirem, chega em casa e consulte de fato: será que foi aquilo mesmo que aquele fulano pregou, ou que aquilo que ele quis dizer está na palavra? Nós temos que ter essa sensibilidade, irmãos, porque os tempos eles estão difíceis. Os tempos, Paulo já disse a Timóteo, o tempo é trabalhoso, e nós estamos vivendo este tempo hoje. Esse tempo hoje, os cristãos da igreja de Gálatas, ou seja, da Galácia, como a maioria dos convertidos, eles desejavam crescer e progredir. Isso é natural do cristão, crescer e progredir, mas eles estavam tentando fazer de uma forma totalmente errada. É como hoje, eu disse para vocês, como quando nós nos envolvemos com diferentes movimentos das igrejas que de fato são legalistas, na esperança de sermos aperfeiçoados. Na verdade, nós não estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos transgredindo aquilo que o Senhor fez para mim e para você. As nossas motivações, elas podem até serem corretas, mas os métodos estão totalmente errados. A nossa filiação é o Senhor, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, aquele que nos alcançou, aquele que nos salvou, irmãos, aquele que nos deu uma nova filiação. Isso é privilégio para mim e para você. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo estava tentando transmitir à igreja da Galácia, porque os judaizantes já haviam enfeitiçado os crentes da igreja. Por que será? Porque eles não estavam firmes na palavra. Estava levando a pensar que a lei os transformaria em cristãos melhores. Mas olha só o que Paulo começa falando lá no início da sua carta, lá no capítulo 1, irmãos. Paulo ele começa a chamar a atenção desses crentes da igreja de Gálatas, dizendo assim:
Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, a qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Anátema nada mais é que pregar aquilo que não é de Cristo, irmãos. Era exatamente com isso que o apóstolo Paulo estava lidando. Com as mentiras, com a lei. Isso é que tem entrado na igreja bem delicadamente. E por isso é que nós temos que tomar cuidado. É por isso que nós temos que estar atentos. É por isso que nós temos que caminhar de joelhos, irmãos, no chão, em oração, em constante oração. Só assim que nós vamos vencer as mentiras de Satanás. Quantas pessoas têm sido enganadas? Quantas pessoas têm sido atraídas por esse novo evangelho, que na verdade não é novo evangelho, é um falso evangelho? A velha natureza, irmãos, ela se sente atraída pela lei, que permite fazer as coisas e medir os nossos resultados exteriores. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Nós pensamos que estamos avançando na fé, quando na verdade nós estamos regredindo. Nós estamos voltando a ser criança, voltando a sermos infantis. É como um exemplo que eu acabei colocando aqui, é como um piloto de avião que disse aos passageiros: devido a uma falha nos nossos equipamentos de navegação, estamos voando sem rumo há 1 hora. Mas a boa notícia é que estamos a uma boa velocidade dentro do horário. Está parecendo a igreja, irmãos. Não é assim que o Senhor quer que a gente caminhe, sem rumo. O Senhor já nos deu um rumo, o Senhor já nos deu um nome, o Senhor já nos deu uma filiação. Nós temos um Pai que é todo poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. E Paulo está procurando aqui convencer os Gálatas de que não precisam no legalismo para viver numa vida cristã correta, uma vida cristã digna. Nós não precisamos, irmãos, de uma outra coisa a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele já é suficiente para mim e para você. Nele nos movemos, nele nós já existimos. Tudo é para Ele, somente é para Ele, irmãos. Lá em João capítulo 3, verso 3, diz assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós não entramos na família de Deus por adoção, nós entramos na família de Deus pela regeneração, ao nascer de novo, ao descer das águas, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. Essa palavra adoção significa colocar a posição de adulto. E essa palavra adoção está ligada à posição dentro da família de Deus. Nós não somos mais crianças pequenas, mas sim filhos adultos, com todos os privilégios e direitos correspondentes à minha e à sua posição de filhos. Nós temos que nos comportar como filhos adultos e não como crianças. É isso que Paulo está querendo ensinar para esses crentes da Galácia, daquela igreja. Quando um pecador crê em Cristo Jesus, ele é salvo, mas a sua condição ainda é um recém-nascido espiritual, que precisa crescer, irmãos. Como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação.
É gradativo. Nós já não estamos mais neste leitinho espiritual. Então, se nós não estamos mais neste leitinho espiritual, por que é que nós estamos nos comportando como criança? Essa é uma pergunta que fique gravada no seu coração. Entramos na família de Deus pela regeneração, mas nós desfrutamos desta família de Deus pela adoção. O cristão, ele não precisa esperar para começar a desfrutar das bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, porque já está disponível para mim e para você. Hebreus 4,7 vai dizer: você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. É herdeiro por Deus, queridos. Nesse texto aqui, Paulo, ele nos ensina, e eu tirei aqui 3 lições, para nós entendermos sobre essa adoção. O primeiro ensinamento, Paulo vai dizer que nós éramos crianças sujeitas a um aio. E o que é esse aio? Um pouco antes, lá no verso 23 do capítulo 3 de Gálatas, vai dizer assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a lei da tutela, sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é este aio? É um guardião, é um tutor legal. É exatamente isso que está dizendo que é um aio, o significado de aio. No mundo romano, as crianças de pessoas que eram abastadas, ricas financeiramente falando, elas eram entregues aos cuidados de escravos. Não importava quem que era o pai, o filho continuava sendo uma criança sujeita à supervisão do servo. Na verdade, a própria criança não era muito diferente do servo que cuidava dela, ou seja, nós éramos escravos. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. O servo não estava sujeito às ordens daquela casa, e as crianças estavam sujeitas ao servo. Percebam, olha só a bagunça instaurada na igreja. Essa era a situação espiritual do povo de Israel, irmãos, na era da lei. Antigamente a lei era o aio, que disciplinava a nação, preparando aquela nação, os israelitas, para a vinda de Cristo Jesus. E ao levar os Gálatas a voltar, ou seja, ao legalismo, os judaizantes, eles conduziam não apenas uma servidão religiosa, mas também a uma infância, uma imaturidade moral e espiritual. Olha só o detalhe do legalismo: fazer as coisas que eu quero fazer, e não aquilo que o Senhor está nos ensinando a fazer. Paulo diz que os judeus eram como criancinhas pequenas, sujeitas aos rudimentos do mundo, como está no texto aqui escrito. E o que significa essa palavra rudimentos? No grego é stoikeia, que significa princípios fundamentais. Ou seja, o ABCD. Quando a criança começa a entender, começa ali a decifrar o A, B, o C, e assim sucessivamente. Isso são princípios, aliás, rudimentos. Israel passou por alguns séculos no jardim da infância, irmãos. E na escola primária, porque eles não entenderam, não compreenderam, sempre reclamando, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de serem preparados para a vinda de Cristo. Eles não entenderam isso. O legalismo não é o passo para a maturidade, é muito pelo contrário, é um passo para nós voltarmos ao nosso jardim de infância. Nós já passamos por esse jardim de infância, já saímos do primário, nós já estamos na pós-graduação, irmãos. Ou nós deveríamos ser mestres e não voltar ao abecedário, como muitos cristãos, infelizmente, têm voltado ao abecedário. É de fato, sim, é importante
conhecer os rudimentos do Evangelho. É nele que temos o fundamento para a compreensão de todo o Evangelho. É por isso que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos com o beabá do Evangelho. Hoje nós não precisamos do beabá, precisamos entender, compreender, isso tem que estar cravado no meu e no seu coração, mas nós temos que dar outros passos. Nós temos que continuar subindo a escada da fé. Nós temos que continuar andando. Nós temos que continuar buscando. Temos que continuar aprendendo, irmãos. Até que Jesus volte, nós vamos continuar aprendendo sempre. Sempre, sempre, sempre. Debaixo da lei, os judeus, eles eram como crianças vivendo sobre uma condição de servos e não como filhos adultos desfrutando da liberdade. Eles não desfrutavam da liberdade. E quantas vezes eu e você não estamos desfrutando dessa liberdade, estamos vivendo como se fôssemos escravos. Paulo também diz o que ele fez, o que ele nos resgatou. Está escrito lá nos versos 4 e 5, está dizendo assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa expressão plenitude do tempo, está lá no verso 4, está se referindo ao tempo perfeito, que Deus já estava preparando o povo para receber Jesus Cristo, o Salvador, que nasceu de uma virgem, que já havia sido profetizado por Isaías, que viria o Salvador. As religiões, irmãos, as antigas, elas morriam. As filosofias antigas se mostravam vazias e incapazes de mudar a vida das pessoas, e continua assim nos dias de hoje. A lei continua sendo incapaz de mudar a minha e a sua vida. Só o Senhor, através da palavra, pode transformar a minha e a sua vida. E tem transformado, haja vista que somos pessoas melhores do que éramos ontem, ou do que éramos até a semana passada. Hoje nós somos pessoas diferentes, cheias do Espírito Santo do Senhor, cheio de sabedoria, cheio do conhecimento, porque Ele nos deu, Ele nos dá, está à minha e à sua disposição. Esse tempo aqui que está dizendo plenitude do tempo, Deus estava preparando o mundo para a chegada do seu Filho Jesus Cristo. Do ponto de vista histórico, até o próprio Império Romano ajudou a preparar o mundo para o nascimento do Salvador, sem eles saberem. Percebam que esse tempo é um tempo perfeito, irmãos. O Senhor não erra, Ele não chega atrasado, Ele não chega antes nem depois, Ele chega na hora que nós precisamos dEle. O nascimento de Cristo não foi um acidente, foi um compromisso marcado na agenda de Deus. Isso que quer dizer a plenitude do tempo. Paulo também faz questão de ressaltar a natureza dupla de Jesus Cristo aqui em Gálatas 4:4, que nós acabamos de ler, mostrando que Ele é Deus, mas também é homem, nascido de uma mulher virgem. Como Deus, Jesus entrou no mundo, mas como homem, nasceu de uma mulher. Como eu disse lá em Isaías capítulo 7, verso 14, já havia profetizado a respeito: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E lá no verso 5, Paulo está explica por que ele veio: para resgatar os que estavam sobre a lei. Foi por isso que Deus, melhor dizendo, enviou Jesus na cruz, para nos resgatar, porque nós estávamos sobre a lei. Eu e você, nós não éramos capazes de cumprir toda a lei.
Mas Jesus foi capaz de cumprir e cumpriu toda a lei para morrer por mim e por você. Jesus veio para nos libertar. Voltar à lei era o mesmo que dizer que a obra de Cristo Jesus tinha sido inválida na cruz do Calvário. Ele não nos comprou para nos manter escravos, mas para nos tornar filhos. Filhos. Vocês têm noção disso, irmãos? Eu confesso que muitas vezes eu não consigo entender o tamanho deste amor por mim e por vocês. Que amor é esse que o Senhor expressou por mim e para você? Sob a lei, os judeus não passavam de filhos pequenos, mas sobre a graça, nós cristãos somos filhos adultos diante de Deus. O terceiro ensinamento que Paulo nos diz aqui é como ou o que somos filhos e herdeiros. Está lá nos versos 6 e 7. E porque vocês são filhos de Deus, são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Não foi o louvor que nós cantamos aqui? Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Sabe, queridos, mais uma vez a Trindade, ela toda se encontra envolvida em nossa experiência pessoal. Deus o Pai enviou seu Filho para morrer por nós. E Deus Filho nos deu de presente o Espírito Santo para habitar em mim e em você, irmãos. Será que isso não é um privilégio para mim e para você? Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, será que hoje nós conseguiríamos andar por este mundo afora? Com certeza não, irmãos. Foi por isso que o Senhor nos deu de presente o Espírito Santo. Isso é um privilégio, irmãos, é um privilégio para nós. A comparação desses dois versículos não é entre filhos pequenos e imaturos, ou seja, filhos adultos, mas sim entre servos e filhos. É como um filho pródigo. Os Gálatas, eles desejavam que o seu pai o aceitasse como servos, quando na verdade eram filhos. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que o pai disse? O meu filho voltou para casa. Ele não disse, o meu servo voltou para casa. Mas ele sim disse, o meu filho voltou para casa. E disse aos seus servos, vá lá e preparem uma festa, porque o meu filho voltou. É assim que o Senhor se sente, quando um filho se volta para ele. Quando nós entendemos a filiação em Deus, porque já está disponível para mim e para você. O filho tem a mesma natureza do pai, irmãos. O servo não. Quando cremos em Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Isso significa que nós somos o quê? Co-participantes da natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, vai dizer assim. Abram aí, 2 Pedro. Capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim, pelo poder de Deus nos foram concedidas algumas coisas. Está dizendo aí algumas coisas na Bíblia de vocês? Está dizendo o quê? Não ouvi. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. A lei, irmãos,
jamais teria o poder de dar a alguém a natureza de Deus em nosso ser interior. Jamais a lei podia dar isso que está disponível para mim e para você. Quando nós cristãos voltamos para a lei, nós negamos a própria natureza divina dentro de nós e abrimos espaço pela velha natureza agir, ou seja, a carne. Quando nós não compreendemos a nossa filiação em Deus, nós abrimos uma porta, abrimos um espaço para que a velha natureza, a nossa carne, possa agir. O filho tem um pai, irmãos. O servo não tem um senhor. E nenhum servo pode chamar o seu senhor de pai. Perceberam isso? Como é forte isso? O filho tem um pai. O servo tem um senhor. E nenhum servo pode chamar o seu senhor de pai. Mas nós temos esse privilégio de chamar o nosso Deus de Pai. Nós temos esse privilégio. Romanos capítulo 8, verso 14 e 16 a 16 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos servos, filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Percebam, queridos, que é natural, quem tem criança aqui, né, Rafa? É natural um bebê chorar. Sim ou não? Mas não é natural um bebê conversar com o pai. Vocês estão me entendendo, irmãos? É natural um bebê chorar porque ele está com fome, porque ele está querendo alguma coisa. Quer que troque a fralda, alguma coisa está incomodando o bebê. Mas o bebê não é capaz de conversar com seu pai. O filho, ele obedece por amor, e o servo obedece por medo. Fica uma dica para vocês, pais. O filho obedece por amor, e o servo obedece por medo. Os judaizantes diziam aos gálatas que o caminho para ser aperfeiçoados à sua fé cristã era sujeição à lei. Mas a lei jamais produziu ou produz algum tipo de obediência. Somente o amor pode fazer isso. Somente por amor nós podemos obedecer. Haja vista que um dos frutos do Espírito lá em Gálatas 5:22 é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, não adianta nada nós fazermos tudo se não for por amor. Podemos profetizar, podemos expulsar demônio, podemos fazer um monte de coisa, mas se não for por amor, irmãos, de nada vale. E João capítulo 14, verso 15 vai dizer: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Deus colocou a minha e a sua disposição a riqueza da sua graça, irmãos. As riquezas da sua glória, as riquezas da sua bondade e as riquezas da sua sabedoria, está a minha e a sua disposição. Colossenses capítulo 1, verso 19 diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Está disponível para mim e para você. E eu já estou caminhando para o fim, eu queria chamar o Dema. Sabe, queridos, o filho, ele tem o futuro. O servo não tem qualquer perspectiva. Apesar de muitos senhores serem bondosos com seus servos,
e suprirem as necessidades dos seus servos, até quando eles ficarem mais velhos. Mas só quem pode suprir a minha e a sua necessidade de fato é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque é o nosso Pai que provê todas as coisas para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 12, verso 14. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas é os pais para os filhos. É os pais para os filhos. Somos filhos herdeiros e a melhor parte da nossa herança ainda está por vir, irmãos. É quando Jesus voltar para resgatar a sua noiva. Essa é a melhor parte da minha e da sua herança, irmãos. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado e guardado para mim e para você. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos apalpar. Mas pela fé, irmãos, eu tenho certeza que vai ser grandioso, vai ser maravilhoso. Eu quero de fato concluir o que de fato aconteceu quando os Gálatas abandonaram a graça pela lei. Eles simplesmente abriram mão da liberdade em troca da escravidão, irmãos. Quantas vezes eu e você temos feito esta troca? Nós largamos a graça para voltar para a lei, para nos tornarmos escravos. Enquanto eles eram ignorantes, eles haviam servido os falsos deuses. E é óbvio, sofrido as consequências trágicas por conta dessa escravidão pagã. Mas quando eles creram em Cristo, eles foram resgatados da superstição e da escravidão. O Senhor está querendo resgatar essa identidade em mim e em você nesta noite. Eles abandonaram a sua liberdade em Cristo, estavam voltando como escravos. Eles abandonaram a escola da graça e se matricularam no jardim da infância da lei. Ou seja, Paulo estava dizendo que eles estavam destruindo tudo aquilo que o Senhor havia feito, toda a obra que o Senhor havia realizado na vida deles pelo ministério de Paulo. Como ele disse lá no capítulo 1, o outro evangelho que vocês têm ouvido, mas na verdade não é outro evangelho, é um falso evangelho. E muitas vezes temos dado ouvidos a falsos evangelhos, a falsos profetas, falsos ensinamentos, achando que nós somos filhos, mas que na verdade estão nos levando à escravidão. Estamos voltando ao jardim da infância, irmãos. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Queridos, nós vamos cantar de novo aquela canção Abba Pai. E eu queria que você aí no seu lugar fechasse os teus olhos e identificasse aí no seu coração aonde você se perdeu. O Senhor quer resgatar essa filiação em você nesta noite. Oferecer um sacrifício
És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas à luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, teu Espírito clama, Abba, Pai, ministrando sua graça e nos dando o direito de ser chamado teu filho. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas pra luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, seu Espírito clama, Abba, Pai, ministrando sua graça e me dando o direito de ser chamado, de ser chamado, de ser chamado, de ser chamado de filho. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pai, obrigado por esse privilégio de nos darmos o direito, Pai, de sermos filhos. Antes nós éramos servos, escravos, ó Pai, escravos do pecado, Senhor, mas nós somos hoje chamados de filhos, Senhor. Obrigado por este privilégio, Pai. Obrigado por esse privilégio que nós não merecíamos. Não merecíamos, Pai, nós merecíamos de fato o inferno. Nós merecíamos um madeiro. Nós merecíamos ser pregados, ó Pai, naquele madeiro. Mas por amor a nós, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por nos resgatar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por nos dar, Senhor, a herança, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá o privilégio, Pai, de experimentar, Senhor, em nome de Jesus, a Sua graça. Pai, continue, Senhor, em nome de Jesus, Pai, gerando em nós o desejo, Pai, de continuar te buscando, continuar te adorando, continuar te exaltando, continuar te glorificando, Pai. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, ó Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por nos comprar um preço precioso, a preço de sangue. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos cada família aqui representada.
Toma nas tuas mãos cada família que está ou que vai nos assistir, Senhor. Que nós possamos entender e compreender, ó Pai, o significado da nossa filiação. Que, melhor dizendo, que a nossa filiação seja restaurada, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, em alto bom som, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Somos filhos, filhos preciosos, filhos amados. Todo espírito de rejeição que há no nosso coração, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Toda falta de paternidade, eu também repreendo no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Pai, derrama sobre nós este amor, que a cada dia nós possamos ser constrangidos com este teu amor, Pai. Que a cada dia nós possamos andar em novidades de vida, buscando, Senhor, a tua santidade, buscando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua verdade, andando na verdade, andando de acordo com as tuas palavras, a tua escritura. Pai, não permita nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a voltarmos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos, ó Pai, o velho homem, Senhor. Mas que nós possamos ser a cada dia, Senhor, pessoas diferentes, filhos diferentes, maridos diferentes, pais diferentes, amigos diferentes, vizinhos diferentes, Pai, profissionais diferentes. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o Senhor em nós e através de nós. Que nós possamos ser testemunhas vivas, ó Pai, por onde quer que estejamos, aonde quer que andemos, ó Pai. Gera em nós, Pai, gera em nós esse desejo. Gera em nós, gera no nosso espírito, Pai, o desejo de te buscar, o desejo, Pai, de te agradar, o desejo, Pai, de cada dia mais estar mais preparado, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares. Nos livra, Senhor, do homem mau, nos livra, Senhor, da mulher estranha, nos livra das ciladas de Satanás, nos livra dos intentos malignos, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, da religiosidade, que muitas vezes permeia o nosso coração. Queremos mais de Ti, Pai, queremos mais do Senhor, queremos muito mais de Ti. Nos surpreenda, Senhor, em nome de Jesus a cada dia. Nos surpreenda quando nós deitarmos, nos surpreenda quando nós levantarmos, nos surpreenda quando nós estivermos andando, nos surpreenda, Pai. Nos surpreenda, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos mais de Ti, Pai, muito mais de Ti. E obrigado por esta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.